Nos últimos 2 anos e 10 meses da minha vida, eu vivi inúmeras coisas, mas certamente as mais importantes foram os nascimentos dos meus filhos, o Benjamin e a Alice. A Alice tem 40 dias e ela está aqui. O Benjamin e a Alice fazem parte de uma estatística que no Brasil não é positiva. Eles nasceram de parto normal. E no Brasil, isso tem cada vez menos adeptos. Nós somos um dos países com o menor índice de partos normais. Se a gente considerar o que diz a OMS, a Organização Mundial da Saúde, eles recomendam que as cesáreas não passem de 15% em relação ao total de partos. No Brasil, esse número chega a 55%. Se a gente considerar a rede particular, esse número chega a 85%. E se a gente for olhar só a maternidade onde a Alice nasceu, são só 5% de partos normais comparado com cesáreas. Mas eu não estou aqui para falar sobre uma escolha da mulher entre ter parto normal ou fazer cesárea, não é esse o meu objetivo. Mas eu quero falar sobre a importância do trabalho de parto. Porque essa escolha pela cesárea faz com que muitas mulheres nem entrem em trabalho de parto, nem tenham essa sensação. E foi durante o trabalho de parto que eu tive que passar pelas minhas maiores dores, enfrentar os meus maiores medos. Mas certamente foram essas dores e esses medos que me tornaram uma pessoa mais forte e mais obstinada. O que eu me pergunto é se a gente tem realmente conseguido enfrentar os nossos medos e as nossas dores, se a gente tem conseguido encarar isso, ou se a gente tem tentado automatizar as nossas vidas. Porque a tecnologia tem nos permitido isso, tem nos permitido automatizar. Quanto a gente está querendo realmente usar o que é humano, o que é o nosso humano. A tecnologia tem feito tantas coisas que tem feito a gente perder algumas conexões. Vamos dar um exemplo. O Google e a Procter & Gamble lançaram uma fralda inteligente. É uma fralda que avisa através de um aplicativo quando o bebê fez xixi. Fácil, assim a gente pode descobrir. Só que o que a maternidade me fez perceber é que é tendo que entender o meu filho, olhar para o meu filho, me conectar com o meu filho, que eu consigo também me descobrir. Será que se a gente começar a usar aplicativo para descobrir se o nenê fez xixi, a gente não vai perder uma oportunidade incrível de fazer conexão? De se olhar, de olhar para o outro? E no caso do recém-nascido é ainda mais forte isso, porque o recém-nascido, quando ele nasce, ele nem entende que ele é uma outra pessoa, ele ainda se sente parte da mãe. E a mãe passa por um luto, o luto do pós-parto, o luto por aquilo que a gente deixou para trás, o luto por aquilo que a gente vai ter que deixar. E aí, enquanto a gente está passando por esse momento, a gente entra na rede social. E aí, na rede social, todo mundo está feliz. Todo mundo está vivendo aquela vida perfeita, linda e maravilhosa, só eu que não. E esse é o grande desafio, porque a tecnologia tem nos feito olhar para o outro de uma maneira diferente, tão diferente que tem feito criar novos medos, muitos medos. Ansiedade, depressão, fobo, fear of missing out, fear of best opportunity. Sabe aquela coisa de o vizinho está fazendo uma coisa melhor que eu, ele teve uma oportunidade melhor que eu. Se eu não olhar isso agora, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Meu Deus, eu estou perdendo, está acontecendo, eu estou perdendo. Eu estou perdendo o tempo inteiro. E a tecnologia tem nos feito desconectar, quando justamente a gente teria oportunidade de maior conexão. Qual será que é o próximo passo depois da fralda inteligente? Será que é botar dinheiro na carteira virtual do nosso filho para ele poder pegar um Uber para voltar da festa? Mas quando o nosso pai nos buscava na festa, era sobre o quê? Era sobre tecnologia? Ou era sobre conexão? Era sobre a carona? Ou sobre saber com quem a gente estava? Onde era a festa? Como a gente estava saindo da festa? Será que a tecnologia vai nos fazer perder esse olhar?
Não olhar realmente para quem a gente é? A tecnologia tem nos feito idealizar, criar perfis que são irreais e que a gente nunca vai conseguir alcançar. Um estudo recente, feito por uma agência inglesa chamada Status of Mind, disse que o Instagram é possivelmente um dos aplicativos e uma das tecnologias mais propensas a gerar pessoas com ansiedade, depressão, com problemas com o próprio corpo. E por que isso? Porque a gente só idealiza e a gente não vive aquilo que é real. E eu estou falando tudo isso porque eu trabalho com tecnologia, é o meu dia a dia, não é só meu dia a dia, eu vivo disso, a minha empresa é de tecnologia, eu tenho que vender tecnologia para os outros. Mas é justamente por eu ter que vender tecnologia para os outros e olhar a maternidade que eu fiz essa junção e entendi que a gente está perdendo a mão, que a gente está exagerando. Um estudo chamado Bank Myself apontou que 86% das pessoas entrevistadas disseram que elas usam o celular enquanto elas estão falando com outras pessoas, com os amigos, com os familiares. Mas, meu Deus, a gente não está mais nem prestando atenção em quem está do nosso lado. A gente usa o celular demais. E isso não é só uma impressão, é realidade, é estatística. O Brasil é um dos 5 países que lidera ranking de uso de celular. E a tecnologia fez e faz muito pela gente, com certeza ainda vai fazer muito. Só que se a gente perder a oportunidade de olhar para o nosso humano essencial, nada do que a tecnologia tem para nos proporcionar vai ser válido. A IKEA é uma gigante do varejo. E eles criaram, percebendo essa coisa de a gente não conseguir se conectar, uma campanha chamada Disconnect to Reconnect. Foi uma campanha de Natal, agora do Natal de 2018. E justamente essa foi a provocação. As pessoas não sabiam o que tinha acontecido na vida dos pais, mas sabiam quem era a blogueira ou youtuber mais famosa naquele momento. O Thomas Friedman, aquele que escreveu O Mundo é Plano, ele disse que a tecnologia diminui as distâncias entre os países, e com certeza ela diminui as distâncias entre os países, ou não é verdade que a gente consegue hoje conectar com o mundo inteiro? Mas será que a gente não está esquecendo de conectar com quem está do lado? Achando que a gente pode conectar com quem está do outro lado? Quando eu fiz a minha faculdade de Direito, eu estudei uma coisa chamada alienação parental. Alienação parental é aquele conceito onde um pai manipula psicologicamente o filho para que ele ignore ou seja hostil em relação ao outro. O que a maternidade me fez perceber é que a gente está criando um outro conceito de alienação parental, que é aquele pai que não consegue enxergar o filho, que não consegue olhar para o lado, que está tão conectado, vivendo uma vida que não existe, vivendo a vida do outro, que não consegue olhar para a sua própria cria. Conectar com o seu próprio filho. E uma mãe chora, o pai chora, essa desconexão. Tem uma frase que diz que o bebê chora o que a mãe cala. E é justamente porque a gente está perdendo essa conexão e a gente não consegue nem pôr para fora aquilo que nos angustia. E aí, quando chega de noite e começam as cólicas, a gente corre para o Google para tentar entender, Google, o que eu faço com meu filho agora? Ele está chorando, ele está com cólica, resolve a cólica para mim, e o Google não resolve. E aí a gente pega o aplicativo e põe aquele som de secador de cabelo, para ver se o secador de cabelo vai então resolver o choro. E a gente descobre que é só um colinho aconchegante que pode fazer o choro parar. Não tem aplicativo que faça. A tecnologia fez, ela faz, ela vai fazer muito ainda por nós, mas ela não vai conseguir resolver aquilo que precisa do ser humano. A IKEA, quando fez essa campanha, também desconectou. Do dia 24 de dezembro de 2018 até 1º de janeiro de 2019, eles suspenderam todas as atividades deles nas mídias, nas redes sociais. Será que a gente está promovendo também momentos de desconexão?
de desligar, de olhar para a gente mesmo, de olhar para o nosso humano essencial e descobrir quais são as nossas angústias, as nossas dores, os nossos medos, as nossas fraquezas e como a gente vai buscar respostas para tudo isso. A verdade é que a tecnologia já levou o homem para a Lua, mas ela nunca vai fazer com que alguém que não teve um parto normal consiga entender como é dar a vida a alguém da forma mais natural possível. A tecnologia ainda pode fazer muito pela gente. Ela fez, ela vai fazer. Ela pode fazer uma série de coisas, ela pode curar, ela pode trazer curas para doenças, ela pode imprimir órgãos, ela pode fazer recrutamento e seleção, ela pode fazer barba, cabelo, bigode, lavar, passar. A tecnologia pode até fazer a gente ter uma casa inteligente, mas a tecnologia não vai fazer com que a gente tenha um lar. Não adianta a gente viver numa sociedade cheia de conteúdo, mas vazia de significado. A verdade é que quando a tecnologia fizer ainda mais do que ela já tem feito por nós, a gente vai ter que voltar a fazer uma coisa que a gente está esquecendo de fazer. Quando a tecnologia fizer tanto, ou tão pouco talvez por nós, a gente vai ter que começar a viver. Obrigada.